Leiamos a palavra do Senhor. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeor, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um benjamita. Ele era poderoso e rico. E tinha um filho chamado Saul, jovem e de bela aparência. Nenhum homem era como ele entre os israelitas. Era mais alto de todo o povo. Os outros chegavam aos seus ombros. Amém. Nessa noite eu gostaria de meditar com os irmãos sobre Saul, um homem que tinha tudo para ser bem-sucedido, mas no final de sua vida ele não foi. E nós podemos extrair do seu transcorrer inúmeros ensinamentos para a nossa própria vida. Saul, ele tinha tudo para ser um homem de sucesso, mas ele foi um homem de fracasso. O que traduz uma pessoa de sucesso em nossos dias? Talvez você olhe para a mídia, você enxergue aí Bill Gates, um homem de sucesso, um homem rico, né? Talvez olhe para um artista famoso de cinema, como Brad Pitt, bonito, né? Rico, né? Lá em Hollywood, homem de sucesso. Talvez você olhe para o pastor da sua igreja e fale assim, acho que nem tanto. Né? Então, o que seria um homem de sucesso? Seria um homem bem-sucedido. Existem inúmeras definições. Mas ele tinha tudo, irmãos. Ele teve qualificações, ele teve oportunidades, ele teve berço, digamos assim, para ser uma pessoa bem-sucedida. E mesmo assim ele terminou a sua vida muito mal, pior do que começou. Ele começou bem, mas ele terminou mal a sua vida. Por quê? Porque as suas decisões não foram bem coordenadas e foram decisões até um tanto quanto desastradas. Ele tropeçou em suas próprias pernas. Ele foi derrotado não pelos seus inimigos, mas ele foi derrotado por si mesmo. A maioria dos nossos inimigos, nós podemos até pensar, nós temos tantos inimigos, temos tanto combate externo, tantas pessoas que nos acusam, né? Existem tantas dificuldades que nós vivemos externamente, queremos muitas vezes transferir a causa dos nossos próprios fracassos para as pessoas. Mas na realidade o texto bíblico nos ensina que o culpado do fracasso de Saul não foi ninguém a não ser ele mesmo. Eu gostaria de estudar nessa noite com vocês sobre isso. A vida de Saul nos ensina que nós podemos desperdiçar oportunidades da vida. Ela nos ensina o que nós não devemos fazer. Ela nos aponta para o perigo de receber em nós mesmos a punição pelos nossos próprios erros. Vamos então analisar esse texto para extrair lições à nossa vida pessoal. Primeiramente, no texto aí de Samuel, nós vamos caminhar em vários versículos, porque não temos condições de ler cerca de 15 capítulos aí, que compreendem talvez a história de Saul, mas nós vamos abordar alguns versículos, tá? 1 Samuel capítulo 9, versículo 2, nós já lemos, e nós vamos tratar primeiramente acerca dele. Vamos ler novamente. Vamos ver primeiramente o que ele tinha ao seu favor. Ele era um homem que tinha tudo ao seu favor. E o que estava a favor de Saul? Capítulo 9, versículo 2 nos diz: E tinha um filho chamado Saul, jovem e de bela aparência. Nenhum homem era como ele entre os israelitas. Era o mais alto de todo o povo. Os outros chegavam aos seus ombros. Primeiramente, ele tinha uma boa aparência, uma boa apresentação pessoal. Ele era jovem, o texto bíblico nos ensina que ele é jovem. Né? Hoje em dia, se você for procurar emprego, procure enquanto você tem 30. Né? O Rodrigo estava falando aí acerca de talvez procurar uma outra oportunidade melhor de trabalho, né? E ele estava falando assim, poxa vida, né? Talvez eu encontre essa oportunidade, mas é melhor que você procure antes dos 30, meu irmão, porque depois fica difícil, né? Você chegar na minha fase aí, você tem que procurar se manter. Seu objetivo é não ser despedido. Né? Até os 30 dá para você pensar em plano de carreira, né? Então o que ele era? Ele era jovem, ele era bonito, né? Porque tem gente que é jovem, mas é feio, né? Então, ele era jovem e ele era bonito. Ele estava no ápice da sua saúde, ele tinha vigor, ele tinha força, ele tinha disposição, né? E ele também talvez fosse o mais bonito de Israel. Talvez a capa da Vogue, né? Aquele homem, não Vogue é só para mulher, né? Vamos ver uma outra capa de revista, né? Ele era uma pessoa muito bonita, né?
e muito benquista. Todos olhavam para ele e falavam, poxa, essa pessoa realmente é diferente, ele é agraciado por Deus. Ele é um jovem, bem aceito, talvez cobiçado. Muitas pessoas, talvez moças, quisessem casar com aquele jovem. Ele era um bom partido, né? Ele tinha bons predicados. Então ele era uma pessoa de boa apresentação pessoal. Capítulo 9, versículo 1, vamos ver aqui. Na parte B do versículo. Filho de um benjamita, ele era poderoso e rico. Além de ser bonito e jovem, o rapaz não era rico. Já pensou ele chegar com aquela juventude toda e abrir uma Mercedes? Né? Vamos transpor para a nossa cultura de hoje, né? Então ele era um jovem rico, ele era um jovem bonito, né? Ele tinha uma boa condição financeira, ele era estabelecido, ele era um jovem com um futuro promissor. Ele era bonito e ele era rico. Talvez o que ele queria mais da vida? Não queria mais nada. Capítulo 9, versículos 15 a 17, vamos ver? Um dia antes de Saul chegar, o Senhor havia revelado isto a Samuel. Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim. Tu ungirás como príncipe sobre o meu povo Israel. Ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, pois atentei para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse, este é o homem sobre quem te falei. Ele governará o meu povo. Ele teve também um grande privilégio sobre si, porque ele foi escolhido para ser rei de Israel. Ele não foi como um dos candidatos que nós observamos agora lá no Brasil, que se candidatou, né? Que até mesmo fez uma campanha astronomicamente cara, né? Para poder se candidatar à presidência da República. Não. Ele foi escolhido, ele foi apontado para ser rei em Israel. E não somente rei de Israel. Ele foi indicado para ser rei em um momento delicadíssimo de transição. Porque até aquele momento, a nação israelita estava vivendo sob a teocracia. Né? O que é teocracia? Os juízes, eles estavam governando a terra. Deus orientava os juízes, orientava os profetas. E aí então eles davam a direção política e administrativa e econômica para toda a nação. Mas a partir daquele momento, o povo estava pedindo, nós queremos um rei. Chega de misturar religião com política. Nós queremos agora um rei, a semelhança das nações. Então eles passariam de uma teocracia para uma monarquia. Deus o escolheu para ser uma pessoa especial em um momento de transição. Antes de ser aclamado pelo povo, bem recebido por sua beleza, por sua boa aparência, por sua boa família, ele foi indicado por Deus para ser rei sobre Israel. E não somente indicado, capítulo 10, versículo 1 nos diz, então Samuel pegou um vaso com azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul, e o beijou e disse, por acaso o Senhor não te ungiu para seres príncipe sobre a sua herança? Não somente a indicação, mas ele também recebeu a unção de Deus. Esse ano nós teremos aqui na igreja a eleição. Não somente ser eleito é importante, não somente ser aclamado pela igreja como alguém separado para o ministério é importante, mas é muitíssimo importante, talvez muito mais relevante do que a aprovação de homens, é a aprovação de Deus. Porque a unção de Deus é que faz toda a diferença em nós. Foi pela unção de Deus que Davi conseguiu reinar sobre Israel. Foi pela unção de Deus que Salomão teve sabedoria para tomar decisões que outros homens não conseguiam. Foi pela unção de Deus que Neemias conseguiu reconstruir os muros de Jerusalém em um tempo de altíssima perseguição. Foi pela unção de Deus que Daniel aguentou firme dentro da cova dos leões e foi liberto. Somente a unção de Deus é que nos faz suportar momentos de pressão, de angústia e de dificuldade que no normal do nosso cotidiano, da nossa existência, das nossas emoções nós não conseguimos. A unção de Deus, ela é importantíssima para a execução do ministério. E ele foi não somente indicado por Deus, mas ele foi ungido por Deus com a presença do próprio Espírito Santo. Com relação ao seu caráter, nos parece que ele era um homem também humilde. Capítulo 9, versículo 21, leiamos. Então Saul respondeu,
Por acaso não sou benjamita, da menor das tribos de Israel? E a minha família não é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que me falas dessa maneira? O texto nos apresenta que ele está se sentindo indigno. Samuel fala, você vai ser rei. Mas ele sente que ele é indigno para aquela posição, para aquela situação de monarquia. Ele não tem condições. Ele olha para si mesmo e vê, a minha família é a menor de todas. Muito embora meu pai seja abastado, mas eu não tenho condições de assumir o trono de Israel. Então ele se sente uma pessoa indigna. Ele coloca-se no seu lugar. Ele não está buscando o holofote sobre si. Ele reconhece a sua origem. Ele humilha-se sob a poderosa mão de Deus. No dia da coroação acontece algo interessante. Capítulo 10, versículos 20 a 22. Vejamos. Por isso voltaram a consultar o Senhor. O homem ainda não veio para cá? E o Senhor respondeu, ele se escondeu no meio da bagagem. Versículo 22. Nós observamos que a festa estava pronta para a sua coroação, mas aonde estava Saul? Saul estava tão temeroso do posto que ele iria ocupar, que ele estava escondido no meio da bagagem. Porque ele ainda não se considerava digno da posição de rei. Mesmo assim, ele foi coroado. E nós observamos que a postura inicial de humildade foi importante para ele enfrentar as primeiras dificuldades inerentes à coroação. Capítulo 10, versículos 26 e 27. Leiamos. Saul também foi para casa em Gibeá, e com ele foram guerreiros cuja coroação Deus havia tocado. Mas alguns homens ímpios disseram, como este homem pode nos livrar? E o menosprezaram e não lhe trouxeram presentes, mas ele se fez como surdo. Olha só o que a humildade levou esse homem a fazer. Ele encontrou a primeira oposição. Sempre vai ter alguém que vai ser contra quando você for beneficiado. Ah, mas essa pessoa receber tamanho benefício, ou atingir esse cargo dentro da empresa, ou chegar a uma posição ministerial dentro da igreja, ser chamado por Deus para trabalhar, não é uma pessoa digna, não é uma pessoa a nível dessa responsabilidade. Sempre nós vamos encontrar alguém que vai se opor quando você estiver para ser abençoado. E qual foi a posição de Saul quando ele sofreu esse tipo de crítica? Porque isso chama-se crítica, mas uma crítica negativa, uma crítica destrutiva. Quem é este homem? Quem é você para fazer alguma coisa? Você não vai conseguir fazer nada. Olha, irmãos, quantas pessoas não intencionalmente já falaram isso até para os próprios filhos. Quem é você? Você não vai chegar a ser nada. Ô menino, toma o teu lugar. Nós precisamos entender que até mesmo na educação dos nossos filhos, nós precisamos tratá-los com dignidade para que a autoimagem deles venha a crescer equilibrada. Depois, no futuro, nós não sabemos por que acontecem tantos desvios, exacerbamento aí na questão do se autoimpor. Por quê? Porque a autoimagem é fraca. Por quê? Porque dentro da sua infância, no transcorrer da sua vida, sofreu críticas em momentos cruciais da sua formação. Nós mesmos precisamos aprender, irmãos, a não transpor palavras de crítica destrutiva. E este homem, ele sofreu esse tipo de crítica. Saul sofreu, mas com a humildade com a qual ele se portou, ele conseguiu vencer essa oposição. Como foi que ele venceu? Ele nos disse aqui o texto, mas ele se fez como surdo. Ele simplesmente ignorou. Não deu nem bola, como diz na gíria, Então, ele continuou o seu caminho. Sabe como nós vamos vencer? Através da humildade. Porque se fosse um orgulhoso, fala assim, agora eu sou rei, manda cortar a cabeça desse daí. Tem um monte de gente que é assim, Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Você sabe quando é que o homem é bem provado? Não é quando ele é pobre, não. O homem é bem provado, não é quando ele está numa situação difícil. Porque quando ele está em situação difícil, todo mundo é humildezinho,
todo mundo abaixa a cabeça, todo mundo escuta, né? Ninguém pode falar qualquer coisa, ele não vai responder nada. Agora você vai saber se a pessoa é realmente humilde quando ela é colocada em posições de importância. Porque aí ela é elevada, aí então as unhazinhas aparecem. Agora que eu estou por cima da carne seca, eu vou me vingar, né? Cadê a humildade? Foi pro ralo, né? Então o verdadeiro humilde é aquele que é humilde, tendo ou não tendo, sendo ou não sendo, né? E Saul, ele nesse momento, ele aparentou e até mesmo demonstrou humildade, ele conseguiu vencer essa oposição daqueles homens através da sua postura. Outra qualidade dele foi em relação ao relacionamento que ele tinha com Deus. Capítulo 10, versículos 6 em diante. O Espírito do Senhor se apoderará de ti, e terás manifestações proféticas com eles, e serás transformado em um outro homem. Aleluia! Observamos que Saul, em poucos dias, ele saiu de uma condição, e ele foi cheio do Espírito Santo. Deus transformou por meio da presença do Espírito Santo a sua vida, né? Isso é algo tremendo. Nós precisamos, irmãos, como crentes, ser cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos buscar não somente conhecer a palavra de Deus, mas nós precisamos ser cheios da presença de Deus. Devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. O missionário Ana Cláudia já pregou isso aqui na igreja. Em espírito e em verdade. Em espírito porque é com toda a minha vontade, com todo o meu desejo. E também em verdade, conhecendo a palavra do Senhor como ela é. E o texto nos ensina que este homem ele foi transformado também pelo enchimento do Espírito Santo de Deus. Apesar de todas essas qualificações e de todos esses benefícios que Saul recebeu da parte de Deus, a oportunidade que ele recebeu de Deus de ter nascido em uma família abastada, a oportunidade, o chamado, a posição de rei, apesar de todos estes benefícios, irmãos, talvez tenha sido um homem que nunca teve dificuldade para comer, talvez tenha sido um homem que vestia-se do jeito que ele queria, né? Relacionava-se com quem ele desejava, tinha os melhores círculos de amizade para ele frequentar, não sabia o que era dor, não sabia o que era passar fome, não sabia o que era ser desprezado. Este homem que tinha tudo para dar certo, no final da sua vida, deu tudo errado. Por quê? Por quê? Vamos então aprender com o texto bíblico. O que é que ele nos ensina? Apesar de tudo ao seu favor, ele se autodestruiu. Capítulo 10, versículo 7, ele também nos enfatiza que ele tinha tudo para prosperar. Quando estes sinais se cumprirem, faz o que achares melhor, pois Deus é contigo. Deus era com aquele homem, irmãos. Deus estava abençoando ele. Ele era líder, ele tinha carisma, mas ele terminou a sua vida em tragédia. Por quê? Porque ele fez opções erradas. Por quê? Porque ele não escutou os conselhos que lhe davam. Tem gente que tem dificuldade de ouvir conselho, né? Eu já sei tudo, né? Não pode ser assim. Nós temos que aprender a ouvir conselhos, né? Ele endureceu o seu coração. E Saul perdeu então a comunhão com Deus. Já não buscava mais a face de Deus, se afastou da presença de Deus. Mas ele tinha medo das consequências do pecado. Mas ele não tinha medo de pecar, né? Então, observamos que este homem foi andando de mal a pior. Em uma série de manobras erradas na estrada da vida, ele então caiu em uma encruzilhada de fracasso. Vamos ver quais foram as manobras que ele tomou para que nós possamos aprender a não fazer essas manobras. Amém? Capítulo 10, versículo 8, vejamos. Primeira manobra errada que Saul tomou foi a impaciência. Capítulo 10, versículo 8. Porém, tu descerás antes de mim para Gilgal, e eu descerei ao teu encontro para oferecer holocaustos e sacrifícios de ofertas pacíficas. Esperarás 7 dias até que eu chegue e te declare o que deverás
fazer. Existem duas ordens. Existe uma ordem aqui e um detalhe acerca dessa ordem. A primeira ordem é que ele iria para o campo de batalha, ele levaria os exércitos para lutar contra os filisteus, mas o profeta Samuel lhe disse: você vai até lá e você me espera. Vão acontecer inúmeras situações, mas você me espera para eu te dizer o que o Senhor está te mandando fazer. Então você me espera. Por quantos dias? O texto nos fala por 7 dias. Então ele sabia qual ia ser o período que Samuel iria chegar naquele local. Mas vamos observar o que vai acontecer. Capítulo 13, versículo 5. Vamos pular um pouquinho para frente. Versículo 5. Os filisteus se ajuntaram para atacar Israel com 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e um exército de guerreiros como a areia que está à beira do mar. Eles subiram e acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Então os filisteus, eles tinham 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, tinha um povo em multidão. Passou-se então o primeiro dia. Todo o acampamento dos israelitas, eles estavam nervosos. Os capitães das tropas, eles estavam pressionando Saul. O que nós vamos fazer? Né? Será que Saul não vai tomar nenhuma providência? Será que vai ser como foi dito acerca desse homem? Ele não vai conseguir fazer nada. O que está acontecendo com Saul? Lá no versículo 6 nós observamos que os homens de Israel, eles começam a se esconder em cavernas. E aí vem o segundo, o terceiro, o quarto, quinto dia, e o inimigo estava chegando e acercando o território de Israel. No sexto dia, alguns homens começaram a abandonar Saul, voltando para casa. E ele ficou muito nervoso. No sétimo dia, capítulo 13, versículo 9, nós observamos que logo pela manhã, outros soldados vão embora. E ele começa a ficar desesperado. O que eu vou fazer? Já estava difícil. Eles têm uma infantaria muito superior à nossa. E agora, sem os nossos soldados, sem o nosso exército, como nós vamos superar esta batalha? Como nós vamos vencer? É aí então o que ele fez? Ele falou: me traz aqui um cordeiro. Se o problema é matar um cordeiro e fazer um sacrifício para poder levá-los então o exército para a guerra, então eu mesmo vou fazer isso. Eu vou pegar e matar esse cordeiro, fazer o sacrifício. Eu faço uma oração aqui para Deus e que seja o que Deus quiser. Foi essa a opção que Saul fez. Quando ele terminou de fazer aquele sacrifício, aí então Samuel chegou. Samuel olha bem para ele e fala: o que foi que você fez? O que foi que você fez? Eu não te mandei você esperar. A ordem não era explícita e não era clara. Você deveria esperar. Por mais que estivesse impaciente, você deveria esperar. Nós temos aqui algo que podemos trazer para a nossa vida. Quantas vezes nós tomamos decisões erradas porque nós não sabemos esperar? Quantas vezes tomamos decisões erradas porque nós somos pressionados a tomá-las? Precisamos manter firme o nosso propósito, porque existem decisões que não podem ser tomadas, muito embora sejamos pressionados a fazê-las. E se nós as tomamos, nós nos arrependemos amargamente. Quem nunca se arrependeu de ter tomado uma decisão errada? Acho que depois que você passou da faixa dos 40, se você disser que não teve isso, eu vou dizer que você é mentiroso. Eu já tomei decisões erradas na minha vida, várias decisões erradas, várias coisas das quais eu me arrependi. Por quê? E eu penso, se eu tivesse esperado um pouco mais, se eu tivesse tido um pouco mais de paciência, se eu tivesse resistido um pouco mais à pressão que me estavam fazendo, eu não teria tomado essas decisões. Mas este homem, ele foi pressionado por todos os lados. No momento em que Samuel foi lhe inquirir, falou assim: o que foi que você fez? Mas eu não disse para você não oferecer sacrifício e você esperar. O que foi que você fez? Qual foi a resposta de Saul neste momento em que ele foi inquirido? Vamos ver aqui nos versículos 11 e 12 do capítulo 13.
Então Samuel perguntou: que fizeste? Saul respondeu: vi que o exército estava me abandonando e se dispersando, e tu não chegavas no tempo determinado, e que os filisteus já estavam reunidos em Micmas. Então eu disse: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu ainda não busquei o favor do Senhor. Assim me senti pressionado e ofereci o holocausto. Você observa nesses 2 versículos, em nenhum momento ele confessou que errou. Em nenhum momento ele disse: eu errei, me perdoe. E, irmãos, tem gente que não sabe perdão. A gente erra, é pressionado, erra, e depois a culpa ainda é dos outros. O que ele fala aqui? Olha, Samuel, já estava sobrando até para Samuel, né? Falou assim: a culpa é tua, Samuel. Você não chegou no tempo determinado? Pô, mas foi logo de manhã, eu cheguei aqui de manhã, você já estava oferecendo o sacrifício. Eu falei para você que ia chegar quando? No 7º dia. Você esperou até o 7º dia, não foi nem à tarde no 7º dia, foi na manhã do 7º dia que eu cheguei. Então a culpa é de Samuel porque ele não chegou antes do dia amanhecer? Ou então a culpa foi dos soldados que estavam pressionando a ele? Ou então a culpa era dos filisteus que estavam se agrupando para pelejar e destruí-los? Ou a culpa era dos soldados que estavam indo embora? A culpa era de todo mundo, mas não era de Saul. Precisamos entender, irmãos, que os nossos erros são responsabilidade nossa. Nós temos que aprender a não transferir para as pessoas os nossos erros, as nossas falhas, as nossas más decisões. Porque em nenhum momento Saul, ele pediu desculpa pelo erro que ele cometeu. Davi, ele também errou. Mas no momento em que ele foi confrontado pelo profeta, pela mão de Deus, quando o profeta falou para ele: você pecou. O que ele fez? Ele não trouxe nenhuma justificativa. A única coisa que Davi falou, e que é, digamos aí, o contraste de Saul, porque é o oposto, nós observamos que a única coisa que Davi falou foi: eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra Deus. Não foi contra as pessoas, não foi contra ninguém. Eu pequei contra Deus. Se nós nos arrependemos e confessamos os nossos pecados, nós alcançamos perdão. E nós precisamos de perdão, porque senão a nossa consciência não vai nos deixar em paz. Você vai deitar a cabeça no seu travesseiro, você pode passar anos se lembrando dessas coisas que não foram perdoadas. Por quê? Porque você mesmo não pediu perdão delas. Nós podemos ter paz, irmãos. Podemos ter paz de espírito, paz de alma, paz de mente, paz com Deus. Mas para isso é necessário que nós venhamos a pedir perdão dos nossos pecados. E você pode dizer assim: não tenho pecados. Todos pecam, todos erram, ninguém é perfeito. Precisamos aprender a pedir perdão dos nossos pecados. E este homem, o que ele fez? Ele se justificou de inúmeras formas, e ele disse: eu fui forçado pelas circunstâncias. No final a culpa foi das circunstâncias, e me senti pressionado. Outra coisa que nós precisamos aprender, irmãos, é lidar com pressão. Porque pressão tanto pode ser positivo, como pode ser negativo. Nós precisamos aprender a lidar com pressão, porque você vai ser sempre pressionado. Você vai ser pressionado em casa, na família. Talvez o teu marido te pressione, a tua esposa te pressione a fazer algumas coisas que você sabe que não seria ideal, né? Você vai ser pressionado no trabalho, vai ser pressionado pela sociedade, vai ser pressionado pela mídia. Você vai ser pressionado de inúmeros lados a fazer aquilo que não é adequado, e nós não podemos ceder às pressões. Por causa do ceder às pressões, nós também tomamos decisões erradas. Precisamos aprender a não ceder a essas pressões. Mas depois de tudo isso, Samuel repreende a Saul. E lá nos versículos 13 e 14 o chama de tolo. Significa uma pessoa sem entendimento, uma pessoa sem sabedoria, uma pessoa que não é, digamos assim, emocionalmente inteligente. Ele poderia ter se saído melhor. Tudo bem, Deus o perdoou.
E nós observamos no transcorrer do texto que Deus deu uma outra chance para Saul, muito embora ele não tivesse nem pedido perdão do que ele fez. Ele não reconheceu. E tem gente que faz, nunca reconhece. Nós precisamos aprender a reconhecer os nossos erros. E ele foi perdoado. Mas vamos ver qual foi a segunda manobra errada que ele tomou. Deus não tinha desistido dele e Deus queria ainda usá-lo como rei em Israel. Qual foi a segunda manobra errada que ele tomou? Lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículos 3, 5 e 7. Vejamos. Vai agora, ataca os amalequitas e os destrói totalmente com tudo o que tiverem. Nada poupes. Matarás homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Versículos 5 a 7. Quando chegou à cidade de Amaleque, Saul armou uma emboscada no vale. E Saul disse aos queneus: retirai-vos depressa do meio dos amalequitas, para que não vos destrua com eles, porque tivestes misericórdia de todos os israelitas quando saíram do Egito. Então os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então Saul feriu os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Versículo 8. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, mas destruiu todo o povo a fio da espada. Versículo 9. Entretanto Saul e o povo pouparam Agag, como também o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais gordos, os cordeiros e tudo que era bom. Eles não os quiseram destruir totalmente, mas destruíram por completo tudo que era inútil e desprezível. Qual foi a ordem que foi dada a Saul por Samuel? Vejamos aqui no versículo 3, por Deus, para Saul. Ele fala: vai, ataca os amalequitas e os destrói totalmente com tudo o que tiverem. Destrói totalmente. Não é parcialmente. Destrói-os totalmente. Segunda manobra errada que Saul tomou foi uma obediência parcial. Obedecer pela metade. Ele recebeu uma palavra de Deus para destruir a todos, mas ele poupou ao rei e ele poupou o melhor dos rebanhos. Por quê? Deus tinha um propósito. Mas você pode falar assim: genocídio, Iugoslávia, Iraque. Você já fica imaginando aí os genocídios odiernos do nosso tempo. Mas fala assim: então Deus ele é a favor dos genocidas? Deus tinha algo aqui com esse povo. Primeiro, a questão da idolatria. Segundo, a questão que esse próprio povo amalequita, no futuro, se isso não acontecesse, eles iriam tratar de destruir o povo de Israel. Você se lembra lá da história de Esther? Foi os descendentes dos amalequitas que sobreviveram deste ataque que inventaram a questão da perseguição a todos os judeus. Então, por causa disso, o Senhor já havia falado para o povo de Israel e para Saul especificamente: destrói a todos os amalequitas. Mas Saul mentiu, dizendo ter executado completamente a ordem do Senhor. Capítulo 15, versículo 13, o que nos diz? Quando Samuel se encontrou com Saul, este lhe disse: bendito do Senhor sejas tu, já executei a palavra do Senhor. Então o versículo 14 nos diz: então Samuel perguntou: o que quer dizer este balido de ovelhas que me chega aos ouvidos e o mugido de bois que ouço? Então nós observamos aqui uma obediência parcial. Ele já foi todo contente conversando com Samuel: eu fiz tudo o que Deus mandou, eu já fiz tudinho. Olha só o coração daquele homem. Ele sabe que ele recebeu uma ordem, e ele sabe os termos daquela ordem, mas ele obedeceu o que ele quis obedecer. Sabe que é gente que entra por ouvido, sai pelo outro e faz o que quer? Eu faço o que eu quero, em mim ninguém manda. Antes de me converter, antes de aceitar Jesus, quando eu era adolescente, eu era esse tipo de gente. Ninguém manda em mim, quem manda em mim sou eu. E ele está cheio de gente que é assim, está cheio de crente que é assim também. Deus não manda em mim não, eu mando em mim. Só que a palavra de Deus nos ensina outra coisa. O texto nos fala aqui acerca de Saul.
olha, vai lá, Saul, e mata a todos. Ele foi lá, não matou a todos, fez o que ele quis, depois ainda disse, eu fiz tudo o que Deus mandou, mas não fez tudo o que Deus havia mandado. Ele fez o que ele quis fazer. Ele destruiu os amalequitas, os exércitos, porque era conveniente para ele, porque ele não iria mais guerrear com ninguém. Era conveniente destruir todo aquele povo e dominar aquela terra, e botar os israelitas para entrarem naquele território e habitarem naquelas casas que já estavam construídas. Era conveniente deixar Agag vivo como um troféu da sua vitória, porque para o seu ego seria importante, todos veriam, ele domina e governa sobre reis. E também era conveniente deixar o melhor do rebanho, porque ele iria enriquecer. E aí depois ele iria pegar um pouquinho daquilo que ele pegou do melhor do rebanho e oferecer um sacrifício a Deus no templo, e está tudo bem. Tudo bem? Nada. Porque Deus deu para ele uma ordem explícita: destrói a todos, destrói inclusive os animais. Irmãos, quando Deus nos fala, nos dá ordens, é para nós obedecermos integralmente. Não é uma obediência parcial. Eu obedeço até aqui, daqui para cá eu faço o que eu quero. Precisamos aprender a obedecer com inteireza de coração. Ele bateu o pé também e disse, não, eu fiz tudo o que Deus mandou. Versículo 19 e 21. Lá Samuel vai e questiona ele. Fala assim, mas você não fez tudo que Deus mandou, não. Aí ele fala, não. Saul bate o pé, eu fiz sim, eu fiz tudo que Deus mandou. E Samuel, bonzinho, falou, você não fez não. Ele falou, não, eu fiz, olha aqui as ovelhas, vou até oferecer um sacrifício para Deus, vou até dar um dízimo, vou dar uma oferta, e ele ia ficar tranquilo aqui, que coisa boa. Aí o que Deus fala por meio da boca do profeta? Melhor é obedecer do que sacrificar. Melhor é obedecer do que sacrificar. Precisamos aprender a obedecer. Manobra errada na vida do crente, sabe qual que é? Desobediência. E depois desse texto, e nós observamos aqui que ele, de novo, ele não se arrependeu. Ele foi chamado a atenção, Deus falou com ele por meio do profeta. Tem tanta gente que Deus nunca falou diretamente com ele, nunca recebeu uma profecia, né? Nunca recebeu uma palavra direta de Deus, mas é obediente, é uma pessoa temente. Tem gente que Deus fala tanto com ele, fala e continua desobediente. Irmão, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. E o texto bíblico que ele nos fala que ele foi de uma obediência parcial e dizendo, eu estava obedecendo. Eu estou obedecendo a Deus. Depois desse texto, depois deste momento, o que foi que aconteceu? Deus rejeitou definitivamente ele para não ser mais rei em Israel. Ele continuou no poder durante alguns anos, mas ele foi rejeitado. Ele perdeu a unção, ele perdeu a autoridade, ele perdeu o equilíbrio emocional. E ele já deixou de ser rei, mesmo ainda no poder. 18, 6 e 9. Mas sucedeu que quando eles retornavam, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando alegremente com tamborins e com instrumentos de música. E as mulheres dançando cantavam umas para as outras. Saul feriu milhares, mas Davi 10 milhares. Então Saul se enfureceu e não se agradou daquilo e disse, elas atribuem 10 milhares a Davi, e a mim somente milhares. O que mais lhe falta, senão só o reino? Outra manobra errada que Saul tomou em sua vida foi ser dominado pelo ciúme e pela inveja. Então Davi ele foi agregado ao contingente da infantaria de Israel, e ele se tornou um dos generais, uma pessoa influente depois que ele matou Golias e depois que ele foi bem sucedido em inúmeras batalhas. Então Saul colocou-o como general de uma brigada ali da sua infantaria. E a música do sucesso no momento era, olha, Saul matou os seus milhares, mas Davi matou as suas dezenas de milhares. Ele ficou, quando ele ouviu aquela música, Saul ouviu, então o ciúme e a inveja tomaram conta do seu coração. As meninas cantavam na rua,
os soldados assobiavam nas fileiras, elas entoavam em suas casas essas canções, e Saul ficou indignado, porque ele teve ciúme. Por quê? A glória não é para Davi, a glória tem que ser para mim. Ele sentiu esse desejo, ele sentiu essa inveja e este ciúme. Aí eu faço outra pergunta para você: quem é que nunca teve inveja? Todo mundo já teve inveja. E quem que nunca teve ciúme? Todo mundo já teve ciúme de alguma coisa. Mas a grande dificuldade não é ter esses sentimentos, porque é inerente à natureza humana. Mas a grande dificuldade é ser dominado por esses sentimentos. Saul, ele foi dominado por esse sentimento de ciúme e de inveja. Isso subiu ao seu coração, subiu às suas emoções e passou além do seu próprio controle emocional. Quais foram os resultados desse ciúme e dessa inveja que se tornaram uma doença emocional na vida do rei Saul? Primeiramente, no capítulo 18, versículos 8 e 9, nós observamos que ele foi tomado por um ódio intenso. Ele ficou com raiva de Davi, porque Davi, ele era mais popular e mais famoso, mais bem querido do que o próprio rei. No capítulo 18, versículos 10, capítulo 19, 8 e 9, nós observamos que por causa deste ódio, ele foi possuído por um espírito maligno. Possessão demoníaca. Existiam momentos em que demônios entravam em Saul e ele perdia totalmente o controle. Tem diferença entre opressão e possessão. A opressão fica na mente, né? E de repente você vai orar pela pessoa, não acontece nada com ela. Mas ele estava possesso. Quando Davi tocava a harpa, ungido de Deus, o demônio saía. Por quê? Porque ele estava possuído. Então Saul, ele se tornou possuído por um espírito maligno por causa do ódio que ele alimentava em seu coração contra Davi. Saul, então, ele começa a arquitetar planos para matar Davi. E ele queria destruir a Davi, não porque Davi fosse uma má pessoa. Pelo contrário, ele queria destruir a Davi porque Davi era melhor que ele. E hoje nós podemos pensar assim: não quero destruir ninguém. Mas quando nós trabalhamos com a língua para destruir a imagem de alguém, nós estamos querendo destruir alguém. Porque potencialmente essa pessoa tem algo que eu não tenho, ou emocionalmente pode me oferecer algum tipo de risco. E nós podemos combater através do tentar derrubar a imagem dessa pessoa. Então ele começa a arquitetar planos para colocar o seu desafeto em prática. Ele então, lá no capítulo 18, versículo 11, ele atira uma lança para matar a Davi. Ele já queria realmente cometer um homicídio em um momento em que ele estava possesso por um espírito maligno. Capítulo 19, versículo 10 também nos fala. Ele também nos diz que ele persegue Davi de uma maneira incansável, no capítulo 19 e no capítulo 20 também. Isso aconteceu até o fim da sua vida. O ciúme de Saul não passa. Porque 85 sacerdotes ajudaram a Davi em um determinado momento, ele matou os 85, tudo por causa de ciúme e por causa de inveja. Irmãos, não seja dominado pelo ciúme ou pela inveja em nenhum momento da sua vida. Você vai ser levado, conduzido a tomar decisões, entrar por portas erradas. E vai trazer certamente prejuízo para você e para aqueles que estiverem ao seu redor. Ter ciúme e inveja, o sentimento brotar, acontece com todos nós. Mas ser dominado por esses sentimentos é algo que não deve acontecer com ninguém, para que nós não venhamos cometer desatinos. Última manobra errada que ele tomou, 1 Samuel capítulo 28, versículo 7. Então Saul disse aos seus servos:
procurai uma mulher que consulte os mortos, para que eu vá consultá-la. E os seus servos lhe disseram: há uma em Endor. Última manobra errada que ele tomou em sua vida foi porque durante toda a sua existência ele teve a oportunidade de buscar em Deus a solução dos seus problemas. Ele teve a oportunidade para buscar com Samuel uma palavra de Deus para guiar o seu caminho. Ele teve a oportunidade de buscar o Deus de Israel, porque os seus pais, eles eram crentes no Deus de Israel. A sua família era uma família tradicional dentro do povo de Israel. Ele conhecia a lei do Senhor, ele conhecia o caminho do Senhor, ele sabia o que era certo. Muito embora ele fosse uma pessoa que desenvolvia muito essa questão do ego, né? Mas nós observamos que a última grande, péssima e fatídica manobra que este homem tomou foi buscar uma médium. Uma médium. Irmãos, nós sabemos que a palavra de Deus, ela condena abertamente a questão da feitiçaria e a questão do espiritismo. Eu já fui espírita. A minha família foi espírita. A minha mãe passou muitos anos com muitos demônios envolvendo a nossa casa. Eu falo esse testemunho para edificação. Não é para exposição da minha família, mas é para que todos saibam que Deus é verdadeiro, que Deus é real. Chegou um ponto em que nós fomos em um centro espírita kardecista e mais de 50 médiuns estavam ao nosso redor e eles todos caíram com espíritos malignos apontando o dedo para nós falando: eu vou matar vocês. Íamos em federação e federação espírita, terreiros de Umbanda, de Candomblé, e nunca houve alguém que resolvesse o problema espiritual da minha família. Em um dia que nós fomos à igreja evangélica, pastor Átila Brandão, lá em Salvador, ele impôs as mãos sobre a minha mãe, impôs as mãos sobre meu pai e sobre mim. E nós todos fomos libertos da ação de Satanás naquele dia, em uma oração, irmãos. Aleluia. Nunca mais esses demônios eles tiveram acesso à minha família. Nunca mais. A minha mãe perdeu o controle e ficava possuída. A minha mãe ficava, muitas vezes entrava um espírito e saía, e entrava outro e saía, por horas. E não tinha domínio sobre isso. Quem foi o único que nos libertou do poder das trevas? O nome do Senhor Jesus Cristo. Único! O único! E depois nós fomos na casa de uma família, e ali minha mãe já liberta para a glória do nome do Senhor. As mulheres se reuniam num quarto para conversar. Chegou lá e veio um espírito que queria descer. Não, chama o espírito fulano para conversar e falar algumas coisas para a gente. A médium ficou caladinha. E minha mãe já era crente, e minha mãe estava só de cabeça baixa, porque ela sabia o que estava acontecendo. Ela já tinha mesmo sido usada por Satanás, pelos espíritos malignos, muitas vezes para fazer a mesma coisa, da orientação espiritual. Ela baixou a cabeça e ficou orando, falou: Deus amado, não permite que esse espírito desça nessa mulher nessa noite, em nome de Jesus. Só orando lentamente. Aí o espírito desceu na mulher e ficou calado, né? Aí, fala fulano, e as mulheres todas perguntando: fala fulano, né? E o espírito da mulher. Aí o que aconteceu? Por que você não quer falar? Ela apontou para minha mãe. Olha que coisa tremenda, né? Porque no nome de Jesus há poder. Aleluia. Sabe por quê? Porque o poder de Deus estava sobre a minha família. Aí minha mãe, aí elas pediram: por favor, Carminha, será que você não pode sair do quarto para a gente conversar aqui com o fulano? Aí minha mãe saiu do quarto, né? Chegou lá no outro quarto onde eu estava. Aí falou assim: filho, vamos ali no banheiro, vamos orar, porque essas moças, elas estão enganadas, né? Tem um espírito que quer descer ali, né? E elas estão enganadas, acreditando que ele vai falar coisas boas, e você sabe o quanto eles destruíram a nossa vida, não foi? Vamos orar, vamos ali no banheiro orar. Aleluia. Aí nós fomos ali no banheiro orar, e uma oração breve, de novo convertido: ah, Senhor Jesus, né? Senhor Jesus, não deixe esse demônio descer aqui não, Senhor. Não deixa essas mulheres serem enganadas. Liberta esse povo, Senhor. Não deixa esse espírito descer nessa médium agora, nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Aí daqui a pouco, não dá 5, 10 minutos, sai todas as mulheres de cara empurradas do quarto, porque o espírito foi embora. Aleluia. Irmãos,
e quantas outras experiências, porque lidar com o espírito maligno não é para qualquer um não. É só para quem tem a unção do Espírito Santo de Deus sobre si. E eu vou te dizer uma coisa, no nome de Jesus, há poder. E o que aconteceu com este homem? A última grande manobra errada que ele teve foi buscar solução nos espíritos e nos demônios. E depois disso, a sua morte foi inevitável. No dia seguinte, ele foi para o campo de batalha, ele cometeu suicídio e morreu. Repentinamente veio sobre ele a destruição. Lições que nós podemos então extrair, para concluir essa mensagem. Quais são as lições que nós podemos extrair do texto bíblico? Apocalipse capítulo 3, versículo 17 nos diz: porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado, nada me falta, mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Ele está falando acerca da igreja de Laodiceia. Tu és um miserável. Tu achas que é rico? Achas que tem dinheiro? Olha para a igreja de Laodiceia. Eles tinham uma indústria farmacêutica muito bem conceituada naquela cidade. Eles, por causa dessa indústria, por causa dos onséns que eram as zonas termais, então muitas pessoas do Império Romano e até mesmo oficiais que residiam naquela região iam para a cidade de Laodiceia, e aquela cidade era uma cidade rica, abastada, e eles falavam assim, a igreja que estava naquele lugar falava: nós somos ricos, nós somos prósperos, enquanto hoje nada. E a visão deles permanecia nos bens materiais, permanecia nos relacionamentos deste mundo, e eles estavam se esfriando em relação à fé. O texto ele nos ensina claramente um paralelo com Saul. Porque Saul, apesar de ter todos os bens, apesar de ter posição social, nada lhe podia trazer felicidade. Ele era um homem infeliz. Por trás daquela maquiagem de rei, por trás daquela maquiagem de satisfação, existia alguém que era plenamente insatisfeito. Ele não estava satisfeito com a sua vida, ele estava sempre murmurando, estava sempre reclamando. Se não era de Davi, era dos soldados, era de Deus, era do profeta, era dos inimigos. Ele estava sempre murmurando, sempre criticando, sempre cheio de inimigos, pessoas contra ele. Ele não era uma pessoa feliz, estava sempre se sentindo traído, sempre com desafeto familiar. Ele era uma pessoa infeliz. Saul também, ele era uma pessoa miserável. Por quê? Porque não conseguia desfrutar do privilégio de ser rei. Você pensa em ser rei? De ter um banquete farto todos os dias, de se vestir com o que você quer, de ter mobilidade e ir para onde você deseja. Mas ele não conseguia ter o prazer de ser rei. Por quê? Porque ele era miserável. A despeito de tudo que ele possuía, sempre algo estava lhe faltando. Ele era pobre. Por quê? Ele conseguiu ter posses neste mundo, mas ele deixou de ter acesso à fonte que era Deus. Ô irmãos, às vezes você pode não ser rico, você pode andar com um carrinho ali meio quebrado. O meu já quebrou esses dias de novo, já voltou para o mecânico. Ele se apaixonou pelo mecânico. E aí, mas eu estou feliz com o meu carro, vou colocar aquele adesivo no fundo. É velho, mas está pago. Eu estou feliz com o meu carro. Eu estou feliz com o que eu tenho. Tá bom, irmãos. O que eu tenho, tá bom, porque Deus me deu, é meu. Pronto, final. Mas ele tinha e não estava satisfeito com aquilo, porque ele deixou de ter acesso à fonte. Nós podemos acumular bens, mas se nós não tivermos acesso à fonte, que é Deus, nós vamos nos sentir pobres. Porque ele era rebelde, porque ele não tinha um coração arrependido, porque Deus o rejeitou publicamente. Eu te rejeito. Ele também era cego, porque ele não conseguia enxergar que o seu maior inimigo não era Davi, seu maior inimigo não eram os filisteus, não eram os outros, não eram as circunstâncias, mas o seu maior inimigo era ele mesmo. Ele estava se autodestruindo,
com as suas más decisões. Ele estava se autodestruindo com os seus sentimentos desequilibrados, com os seus vícios, o vício do ciúme. Ele estava se destruindo. Ele era cego, porque apesar de conhecer os seus pais, de conhecer o Deus dos seus pais, de conhecer a lei de Deus falar com ele abertamente, ele não conseguia ouvir nada. Ele não conseguia enxergar uma solução para os seus problemas. Ele procurava solução em todos os lugares, não enxergava solução para nada. Ele era cego. Saul também, por fim, ele era nu. Porque, apesar de todo o histórico de fé da nação e da tribo de seus pais, ele não estava mais debaixo da cobertura de Deus. Ele foi lançado à sorte dos seus próprios pecados e das consequências desses pecados. O Espírito Santo deixou e ele foi exposto à sua própria condenação. Ele estava lá. Mas, irmãos, deixando toda essa pregação negativa, mas que é positiva para o nosso bem, vamos nos concentrar agora que nós temos tudo para sermos bem-sucedidos. Deixando de lado o que Saul viveu, vamos olhar para nós mesmos. Vamos nos transportar para o nosso tempo e para a cadeira que você está sentado neste momento. Veja bem, você tem acesso, livre acesso a Deus. Alguém te impediu de vir a essa igreja nessa noite? Alguém te impede quando você quer juntar as suas mãos, os seus joelhos e orar ao Senhor? Alguém te impede de fazer isso? Ninguém te impede. Você tem livre acesso. Você pode conversar com Deus. Essa noite, se você quiser falar com Deus, Deus pode te ouvir. Nós temos livre acesso à palavra de Deus. Quantas pessoas há 500 anos atrás, elas eram analfabetas. Elas não conseguiam ler nada. Elas dependiam de alguém que lhe explicasse algum texto bíblico. Hoje, você tem uma Bíblia, você tem várias versões da Bíblia, você é uma pessoa estudada, letrada, fruto da reforma protestante, não católica, mas protestante. Nós somos educados, tivemos escolaridade, você consegue interpretar, tem inteligência, tem discernimento, porque Deus te abre os olhos, você tem acesso à palavra de Deus para compreendê-la. Nós temos livre acesso à igreja. Ninguém te impede de entrar por aquela porta. Quem te impede de vir para a igreja? Você mesmo. Todo mundo pode vir à comunidade cristã. E também está em nossas mãos dedicar tempo a Deus ou não. Porque se eu quiser dedicar um tempo de oração, na minha vida diária, eu posso. Se eu quiser ler a Bíblia, eu posso. Porque não tem ninguém dentro da sua casa cronometrando e dizendo, agora você faz isso, agora você faz aquilo. Não, você tem liberdade de escolher e selecionar o tempo para buscar a Deus. Você tem essa liberdade, está ao seu alcance. Irmãos, aqui no Japão nós temos uma vida confortável. Não falta nada para ninguém. Eu não vi ninguém aqui que passe fome, que esteja passando necessidade. Não vejo, todos têm carro, todos estão bem vestidos aqui, todos cheirosos, vamos ter uma comida abençoada logo mais. Nós temos uma vida confortável aqui no Japão, não lhes falta nada. Nós podemos falar com Deus, podemos pedir perdão pelos nossos pecados, confessar esses nossos pecados, ajustar o nosso estilo de vida. Nós podemos decidir aceitar a Jesus como Senhor da nossa vida. Se você ainda não aceitou, você pode. Se você não se batizou, você pode se batizar. Você tem a oportunidade, por isso, não desperdice o dia de hoje. Saul, ele teve tudo e desperdiçou. Você também, irmãos. Vocês todos têm tudo à sua disposição. Essa igreja tem tudo à sua disposição. Não vamos desperdiçar tudo que Deus tem nos dado. Não desperdice isso. Não desperdice o seu tempo. Não desperdice a sua chance. Não desperdice uma vida. Deus. Vamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. E que Ele te oriente para que você não tome decisões erradas. Que Ele te ajude para que você venha tomar as opções certas.
Porque mesmo tendo tudo ao nosso favor, nós podemos ainda errar o caminho. Mas que esse não seja o caso de ninguém neste mundo. Em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos por esta noite, te louvamos por todos os teus servos que o Senhor trouxe a este lugar nesta noite. Te louvamos por essa palavra que foi pregada, que o teu Espírito Santo orientou para que viesse a ser transmitida ao teu povo nesta noite. Por isso eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos e nós possamos compreender quão abençoados nós somos. Muitas vezes nós murmuramos, tendo tantos benefícios, mas mesmo assim achando que ainda não é suficiente, porque de fato falta algo para nós. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor possa abrir todos os olhos aqui, e que todos possam enxergar que o Senhor é que é a fonte da verdadeira riqueza. O Senhor é a fonte da verdadeira sabedoria. O Senhor é a fonte da verdadeira satisfação. E que todos possam utilizar muito bem as oportunidades que estão lhes sendo concedidas. E que possam, ó Deus, fazer o melhor proveito de tudo, para confessar os seus pecados, ajustar a sua vida com o Senhor e estar preparado para a salvação e para a vida eterna. Ó Deus, perdoa pecados nesta noite. Aleluia. Perdoa pecados nesta noite, meu Pai. Perdoa, meu Deus. E ajuda os teus filhos a caminhar contigo até a volta de Cristo Jesus. Se porventura neste recinto, nesta noite, existam pessoas que ainda não tenham aceitado Jesus como Senhor de suas vidas, o que significa isso? Significa confessar: eu creio que Jesus é Deus e eu quero seguir ao Senhor Jesus todos os dias da minha vida. Se você ainda não aceitou a Jesus, hoje é o dia que você tem essa oportunidade. Se você deseja aceitar a Cristo como Senhor da sua vida, levante a sua mão, dê um sinal que nós estaremos orando por você. Amém? Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te dê a possibilidade de tomar a decisão mais correta. Que o Espírito de Deus conduza a tua vida, porque é uma decisão de vida ou de morte. Aleluia. Se porventura todos já têm a sua decisão bem definida, mas existem pessoas que já tenham aceitado a Cristo, mas se desviaram durante o percurso da sua vida da presença de Deus, e você deseja nessa noite retornar a Jesus, fazer um novo compromisso com Ele, pedir perdão dos seus pecados e falar: Senhor, me restaura. Você também tem essa oportunidade. Gostaria que você levantasse a sua mão. Se você deseja ter essa restauração com Cristo nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se todos já estão reconciliados, vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Que o Senhor possa conduzir toda a tua igreja em salvação. E que todos possam, ó Deus, ser guiados pelo Senhor, tomar as decisões certas, andar ao teu lado todos os dias. Orienta-os na vereda da fé, da obediência, da santidade, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Podemos assim.